primeiras aplicações do eletromagnetismo, vamos ver duas. Né? A primeira aqui vão ser as correntes de Foucault. O que é corrente de Foucault ou correntes parasitas? Né? Tem uma chapa metálica aqui e essas correntes surgem nesses blocos, nessas chapas metálicas, principalmente em blocos metálicos. Por que isso? Quem mostrou a primeira vez isso, né, foi o Foucault, né, por isso que tem esse nome de correntes de Foucault. E a gente vai imaginar aqui que essa chapa metálica, esse bloco, é constituído por várias espiras. O que acontece? A variação do fluxo magnético, né, através dessa placa aqui, né, através dessas espiras, vai fazer com que surja uma corrente elétrica, vai induzir uma corrente elétrica nas espiras, e a corrente elétrica nesse metal, nesse material, vai fazer com que aqueça o material, né? Que vem o efeito Joule, que é uma consequência lá da corrente elétrica circular esse condutor. No caso aqui vai ser o bloco ou a placa metálica. A principal aplicação disso é o forno de indução. Então, como que funciona esse forno de indução? Né? Vai ter uma bobina, né? E uma corrente elétrica atravessando essa bobina. Quando a corrente elétrica, né, alternada atravessa a bobina, ela vai produzir um campo magnético alternado. E esse campo alternado ele varia o fluxo no forno de indução, provocando o efeito Joule e aquecendo o forno. Alguns componentes eletrônicos, né, ou como um motor, por exemplo, um transformador, que a gente vai ver agora, a gente tem que tentar evitar essas correntes de Foucault. Nos transformadores, eles procuram fazer o seguinte, né? Eles deixam lá o transformador com aquelas placas laminadas no núcleo do transformador, no núcleo magnético dele, né? E essas placas laminadas, elas minimizam, né, o efeito da corrente de Foucault, melhorando o desempenho do transformador, ou até colocando materiais isolantes entre essas chapas laminadas lá do núcleo do transformador. Ajuda a minimizar os efeitos da corrente de Foucault. Mas como que funciona esse transformador, então? Vamos ver aqui o que é o transformador, como que ele funciona. Então o transformador ele serve, né, o objetivo dele é aumentar ou diminuir uma tensão elétrica. Né? A gente vai ligar aqui no enrolamento primário do transformador uma fonte de corrente alternada, e é importante observar que para o funcionamento do transformador, necessariamente a corrente de entrada, né, ou corrente do primário, tem que ser uma corrente alternada. Né? Nessa bobina primária, então, né, essa bobina primária vai ter o número de enrolamento, o número de voltas, que é o NP, que é o enrolamento desse primário. Se tiver uma tensão em cima da bobina, vai aparecer uma corrente elétrica devido a essa tensão, né, e a resistência da bobina. E essa corrente elétrica vai fazer com que surja essas linhas de campo, né, nessa bobina. E essa linha de campo vem de uma corrente alternada, então ela vai variar a intensidade e a variação dessas linhas de campo magnético vai ocorrer também no atravessar, né, o enrolamento secundário. Então, no enrolamento secundário vai ter uma variação de um fluxo magnético nessa bobina, que é um circuito fechado. A variação do fluxo magnético nesse circuito vai fazer com que surja uma força eletromotriz induzida no secundário aqui do transformador, logo uma corrente elétrica induzida no secundário. Né? Aí você pode ter uma tensão de saída desse transformador. Ok? A relação entre a tensão de entrada do primário, a tensão de saída do secundário, as correntes do primário e secundário e o número de enrolamentos de cada um, vem dessas relações aqui, ó, né? Onde o UP é a tensão, né, de enrolamento primário, o S a tensão do enrolamento secundário, NP é o número de voltas do enrolamento primário, o NS é o número de voltas do enrolamento secundário, e as correntes IS do primário e IP do secundário. Então essas razões, né, dão as relações entre as tensões, correntes e enrolamentos. Então, se eu desejar algum valor de tensão de saída, eu sabendo a tensão de entrada, pelo número de enrolamento de primário e secundário, eu consigo, né, chegar a essa tensão que eu necessito de saída desse transformador. Por exemplo, eu tenho um transformador que tem os seguintes valores nominais. Ele é 110, 220 volts, então eu posso transformar de 110 para 220 ou de 220 para 110. E a gente sabe que o enrolamento, né, desse transformador, no lado dele, na tensão de 110 volts, são 500 espiras. Então, se eu ligar o 110 como primário, o enrolamento do primário será de 500 espiras.
Então ele quer que a gente determine o seguinte: o número de espiras dos terminais que indicam 220 volts. Então a gente pode considerar os 110 volts como enrolamento primário, né? Então vamos colocar aqui a tensão do primário como 110 volts, a tensão do secundário, de acordo com a letra A, seria 220 volts, né? O número de espiras, né, do enrolamento primário são 500 espiras, e vamos descobrir o número de espiras do enrolamento secundário, pegando a relação aqui, ó, o P sobre o S igual a NP sobre NS. 110 sobre 220 igual a 500 sobre o número de espiras do secundário. Fazemos as contas e chegamos aqui no secundário, para que dobre a tensão, tem que dobrar o número de espiras, ele vai para 1000 espiras no secundário, né? É diretamente proporcional ao número de espiras a tensão de saída. Na letra B, ele quer saber a intensidade de corrente em cada terminal, quando se utiliza esse transformador para ligar uma televisão com esses valores nominais. Ela é 220 volts, 660 watts, numa tomada que fornece uma tensão 110. Então, eu vou usar o transformador, né, ligando ele, o primário dele no 110 volts, ele vai aparecer no secundário 220 volts, e vamos descobrir tanto a corrente elétrica do primário e do secundário. Primeiro, a corrente do secundário, com os valores nominais da TV, né? A potência igual a tensão vezes a corrente, né? 660 igual a 220 vezes I, passo 220 dividindo, a gente vai ter 3 amperes de corrente no secundário. Para calcular a corrente do primário, eu posso pegar a relação entre as tensões e as correntes de primário e secundário, ou até mesmo poderia pegar a relação entre o número de enrolamento, né? O número de espiras de primário e secundário, com as correntes. Mas nesse caso aqui, ó, fica 110 como tensão do primário, 220 do secundário. 3 amperes do secundário, vamos descobrir a corrente do primário. Multiplica, fazemos as contas, 220 vezes 3 sobre 110, né, que vai dar 6 amperes. Tá certo, gente? Valeu!